Boa noite, Alexandre Lira, engenheiro agrônomo aqui, CREA 048787. Eu queria falar hoje, minha gente, dar um resumo aqui que um agricultor me perguntou hoje lá, sobre ataque cardíaco nos vegetais. Oi, ataque cardíaco nos vegetais? O vegetal tem coração? Não, mas o vegetal tem dois vasos, né? O xilema e o floema. Um leva seiva elaborada, outro leva seiva bruta, ou seja, um leva água e o outro leva nutrientes. Se tiver obstruído esses vasos, que são como as artérias humanas, é problema. E como é problema? E muito problema, né? Mas eu estou brincando aqui, ataque do coração é ataque vascular nos vegetais em si, né? Que é muito complicado. Esse ataque nas plantas refere-se a doenças vasculares, como eu falei anteriormente. São causadas por patógenos como fungo, bactéria, insetos também, pode ocorrer, como ocorre, entendeu? Que invade e obstrui o sistema, os vasos da planta, especialmente o xilema e o floema, como eu falei anteriormente, né? Esse sistema é responsável pelo transporte de água, nutriente, açúcar, por toda a planta. Açúcar já vem justamente da fotossíntese, né? Que fabrica energia. O ataque desses vasos nas plantas refere a doenças vasculares, como eu falei, que são causadas por fungo, né? Bactéria e tal, e obstrui todo o sistema. Obstruindo todo o sistema, a planta não tem como reagir mais. Não vem água, não faz fotossíntese, não faz nada, a resposta é cair, tombar e morrer. Entendeu? A verdade é essa, é muito difícil. Se for no começo, ainda é muito difícil contornar isso aí. O que acontece durante esses ataques? O que acontece? Por exemplo, acontece a obstrução dos vasos, né? Os micro-organismos eles se instalam e se multiplicam dentro dos tecidos vasculares, como o xilema e o floema, bloqueando o fluxo de água e nutrientes para as raízes das plantas, e vice-versa. Porque vai e volta, vai e volta. É como se fosse uma artéria humana e uma veia, como se fosse uma artéria e uma veia, entendeu? Aí acontece a murcha e morte, com o bloqueio, a planta não consegue responder nem distribuir água suficiente para as partes, resultando na murcha, mesmo com solo úmido. Mesmo com solo úmido. Entendeu? Ele não puxa. Amarelecimento, eventualmente a morte do vegetal. Acontece isso aí. Os sintomas visíveis, quais são? O sinal característico dessa doença é o escurecimento do vaso. Uma coloração, o vaso você vê assim, um cano, né? Fica uma coloração marrom quando você corta ele. Exatamente. A planta aparece amarelamento nas folhas, das folhas mais velhas para as folhas mais novas, entendeu? Tem alguns exemplos, por exemplo, a murcha do fusário, murcha do verticílio, é um exemplo de doença vascular, entendeu? É um exemplo de doença vascular, que ela afetada, aí já no caso é um fungo, o patógeno é um fungo. Afetam diversas culturas, afeta tomate, algodão, cacau e por aí vai. Entendeu? Outro exemplo, mal do Panamá, que é ou murcha da bananeira, que é o tombamento. É outra doença vascular fúngica, devastadora. O moco da bananeira é uma doença vascular bacteriana, no caso, essa aí já é bacteriana. Essas doenças são particularmente muito difíceis de controlar, porque o patógeno ele está dentro do sistema, internamente na planta, entendeu? Muitas vezes persiste no solo por longos períodos, esse patógeno, entendeu? O manejo geralmente envolve o uso de variedade resistente, rotação de cultura, utilização de propagação de material sadio, planta resistente, vegetal resistente. E agora, como a gente pode evitar esses ataques, que são essas obstruções? Tem várias formas de se evitar. A melhor abordagem para essas doenças vasculares é a prevenção, prevenir. Não adianta, prevenir é remediar, não adianta, entendeu? A cura da planta com esse sistema vascular obstruído é muito difícil, cara. Com toda a tecnologia que nós temos hoje é difícil, entendeu? Então, como eu falei, a prevenção é tudo, entendeu? Impede a entrada do patógeno, né? De fungo, de bactéria no solo. Utilização também de material sadio, utiliza semente sadio, muda sadia, material de propagação de alta qualidade, certificado como um livre do patógeno. Por exemplo, tem a engenharia genética aí que faz isso aí.
Entendeu? O método mais eficiente e econômico é o uso de variedade resistente para doença específica de cada região, porque cada região tem uma especificidade. Fazer uma higiene rigorosa, lavar, desinfetar os materiais de jardinagem, assim, tesoura, poda, pá, tudo. Vasos e bandeja também uso. Especialmente se tiverem sido usados em outros vegetais, em outras plantas. Entendeu? Rotação de cultura é super importante, né? Para não plantar planta de mesma espécie no mesmo local. Tanto vaso como canteiro é a mesma coisa. Entendeu? Com a rotação das plantas não suscetíveis, ela reduz a população do patógeno do solo. Reduzindo a população do patógeno do solo, reduz a doença. Manejo do solo, manejo da irrigação com água boa de qualidade, boa drenagem, certo? Para evitar o acúmulo de água. Favorece, porque com o acúmulo de água favorece a formação de fungo, bactéria. Evitar a irrigação excessiva para não encharcar o solo. Para a diversão dos patógenos. Práticas culturais adequadas, todas as práticas culturais. Utilizar o espaçamento certo, densidade do plantio adequado para promover a aeração da planta do vegetal. Monitoramento, fazer um monitoramento geral. Verificar se regularmente há sinais de início da doença, como a murcha, o amarelecimento, após uma ação rápida. Tudo isso aí a gente deve fazer. E como curar a planta, se a planta já estiver obstruída, se os vasos já estiverem obstruídos. Olha, se a planta estiver com os vasos obstruídos, que é a murcha progressiva, é o escurecimento interno do caule, as opções de tratamento curativo é muito difícil, muito limitada. É inviável a cura, entendeu? Devido ao fator dos patógenos estarem dentro do sistema vascular, que é o xilema e o floema. Causa dano permanente no tecido. Recuperação é muito difícil, né? Fungicida e bactericida sistêmico pode retardar a progressão por algum tempo, mas geralmente não reverte os danos. Não reverte os danos, né? A principal recomendação que eu dou à fitossanitária é a erradicação da planta doente, erradicar, evitar a propagação do patógeno, usar a planta saudável para não contaminar o solo de forma geral, de forma permanente, descarte seguro, descartar o vegetal infectado e preferencialmente queimar, né? Tem que descartar e queimar. E enviar para um aterro, aterrar. O solo onde ele estava, por exemplo, pode permanecer contaminado por alguns anos, devido ao plantio de outra cultura susceptível, se for susceptível. Ou seja, num resumo geral, a prevenção é o melhor caminho. Especialmente o uso de variedade resistente, boa prática de higiene e manejo, é a melhor defesa contra a doença vascular da planta. O que eu queria falar é isso. Vocês acharam meio assim, porque eu falei doença cardíaca do vegetal. O vegetal não tem coração, né? Não é verdade? Mas tem um sistema vascular que são os dois vasos, como eu falei anteriormente, né? São esses dois vasos. E eu chamo o sistema, a doença vascular, realmente é uma doença vascular. Mas eu falei doença vascular cardíaca, não, a planta não tem coração, mas é como se fosse uma artéria e uma veia. Entendeu? Esse foi respondendo um agricultor lá hoje que me perguntou na palestra lá, que eu fui hoje aqui de manhã numa palestra, ele perguntou, eu falei com ele uma linguagem mais simples, né, humilde e tal. Mas é isso aí. Então tenha uma boa noite, até a próxima. Alexandre Lira. Fique com Deus. Tchau, tchau.